Marinheiros o temiam, antigas escrituras o mencionavam e agora ele pode ter sido capturado por satélites. No meio do oceano, uma imagem curiosa surgiu, algo gigantesco com contornos que lembram uma criatura colossal escondida sobre as águas. Alguns dizem que é apenas uma formação natural, outros acreditam que estão diante de algo muito maior. Relatos sobre o Leviatã atravessam séculos, desde textos religiosos até histórias de navegadores. Sua presença sempre esteve envolta em mistério. Uma fera indescritível capaz de engolir embarcações inteiras. Mas e se ele não for apenas um mito? Recentemente, imagens capturadas por satélites reacenderam essa dúvida. Elas mostram uma silhueta imensa submersa em águas profundas que desafia explicações convencionais. Seria uma coincidência ou finalmente temos uma prova concreta? O oceano cobre mais de 70% do planeta e grande parte dele segue inexplorado. O que mais pode estar escondido sob a escuridão dessas águas? A suposta imagem do Leviatã apareceu onde ninguém esperava, no Google Maps. Usuários curiosos explorando áreas remotas no oceano encontraram algo estranho, uma silhueta gigantesca parecendo se mover sobre as águas, com um formato que lembra uma criatura colossal, o suficiente para levantar suspeitas e despertar a imaginação de muita gente. Mas será que essa imagem é real? O Google Maps e o Google Earth são ferramentas incríveis, permitindo que qualquer um explore o mundo sem sair de casa. Mas há um detalhe importante: as imagens que aparecem ali não são transmitidas em tempo real. O que vemos é uma composição de diversas capturas feitas por satélites em momentos diferentes. Algumas áreas são atualizadas com frequência, outras podem ficar anos sem mudanças. Isso já levou ao surgimento de muitas teorias sobre objetos misteriosos que aparecem e desaparecem no mapa. Além disso, há outro fator: qualquer um pode manipular imagens antes que elas cheguem ao público. Às vezes isso é feito para ocultar bases militares ou informações sigilosas. Em outros casos, pode ser o resultado de falhas no processamento de imagens, causando distorção que parecem algo extraordinário. Hoje, com o avanço das inteligências artificiais, criar imagens falsas ficou ainda mais fácil. Deepfakes visuais podem fazer uma simples sombra na água parecer um monstro lendário, e isso já aconteceu antes. Houve um caso famoso em que uma suposta pirâmide submersa foi encontrada no Google Earth. A imagem circulou por fóruns de redes sociais, com pessoas acreditando que poderia ser uma estrutura antiga escondida sob o oceano. Mas quando especialistas analisaram, descobriram que era apenas um erro de renderização do mapa. Outro exemplo foi uma suposta base alienígena na Antártida. A imagem mostrava um enorme círculo perfeito no gelo, algo que parecia não ser natural. Mas novamente a verdade era mais simples: um jogo de sombras e um erro de compressão de imagem. Isso significa que o Leviatã visto no Google Maps é falso? Ainda não podemos afirmar nada com certeza, mas se a história nos ensinou algo, é que devemos olhar com cautela para imagens impressionantes. Então, se essa imagem não é confiável, existe alguma outra prova de que algo gigantesco realmente se move no oceano? O Leviatã é uma das criaturas mais misteriosas já mencionada pela humanidade. Seu nome aparece em textos antigos, sempre cercado de descrições assustadoras. Mas o que exatamente ele era? A menção mais famosa está na Bíblia, especialmente no livro de Jó. Ali o Leviatã é descrito como uma fera colossal que vive nas profundezas do oceano, com um corpo impenetrável e um poder destrutivo inigualável. Algumas passagens falam de um ser que cospe fogo e cujo corpo é cercado por escamas impenetráveis, uma criatura tão poderosa que nenhum homem poderia derrotá-la. No entanto, o conceito de um monstro marinho gigantesco não se limita à tradição bíblica. Diversas culturas ao redor do mundo também falam sobre algo parecido. Na mitologia nórdica, por exemplo, existe uma serpente chamada Jormungandr. Eu deixei aí na tela que eu não sei falar isso, tá? Segundo as lendas, essa criatura circunda toda a terra e quando finalmente se mover será o sinal de Ragnarok, o fim dos tempos. Assim como Leviatã, Jormungandr, não sei falar, como eu já falei, é imensa e vive nas águas profundas. Já na cultura grega encontramos o mito de Cetus, um monstro marinho derrotado por Perseu. A imagem de uma criatura colossal emergindo das águas e ameaçando cidades era tão comum que os gregos usavam a palavra Cetus para se referir a qualquer besta marinha desconhecida. No Japão, a lenda do Umibozu, um espírito marinho gigante que aparece em noites tempestuosas para afundar navios. Pescadores antigos acreditavam que se visse uma silhueta no horizonte significava que uma tempestade estava prestes a chegar. Na tradição dos povos inuites,
que vive nas regiões geladas, há relatos de um monstro chamado Chizheiruk, descrito como serpente do mar com corpo longo e um pescoço que se projeta para fora da água. Relatos de avistamentos desse ser existem até hoje, com pessoas afirmando ter visto algo semelhante nas águas frias do Ártico. Diante de tantas histórias espalhadas pelo mundo, surge uma pergunta: como tantas culturas distantes entre si descrevem criaturas tão parecidas? Seria coincidência ou esses relatos têm base ou algo real? Com o passar dos séculos, cientistas e exploradores começaram a buscar explicações mais racionais. Alguns acreditam que esses mitos podem ter surgido a partir de encontros com animais reais, como lulas gigantes ou baleias desconhecidas na época. Outros defendem que os relatos foram ampliados ao longo do tempo, ganhando traços sobrenaturais. Há algo que ninguém pode negar: até hoje não exploramos completamente os oceanos. Cerca de 80% das profundezas continuam desconhecidas, deixando espaço para todo tipo de mistério. Seja mito ou realidade, o fascínio pelo Leviatã nunca desapareceu. Mas será que há provas modernas da existência de algo gigantesco nos oceanos? Se o Leviatã fosse apenas uma lenda, por que tantas pessoas ainda acreditam que algo gigantesco pode estar escondido nas profundezas do oceano? A resposta pode estar de fato de que já descobrimos criaturas impressionantes que até pouco tempo pareciam impossíveis de existir. O exemplo mais famoso é o Megalodon, um tubarão pré-histórico que media mais de 15 metros de comprimento e possuía mandíbulas tão poderosas que podiam esmagar ossos com facilidade. Por muito tempo acreditava-se que ele não passava de um fóssil do passado, mas há quem defenda que poderia ter sobrevivido em regiões profundas do oceano, longe do alcance humano. Apesar de não haver provas científicas disso, a mera possibilidade assusta e instiga nossa imaginação. Outro exemplo são as lulas colossais. Por séculos, marinheiros relataram encontros com criaturas enormes capazes de afundar navios. Essas histórias eram consideradas exageros até que em 2007 uma lula colossal de quase 10 metros foi capturada na Antártida. E esse não foi um caso isolado. Hoje sabemos que lulas gigantes realmente existem e que algumas podem estar maiores do que as registradas. Se as criaturas assim passaram tanto tempo sem serem descobertas, o que mais pode estar escondido no oceano? E quando falamos do fundo do mar, as surpresas não param por aí. Nos últimos anos, expedições em regiões abissais revelaram formas de vida que pareciam pertencer a outro planeta. Peixes com bocas repletas de dentes afiados, criaturas bioluminescentes que brilham no escuro e seres estranhos que sobrevivem sob uma pressão absurda. Muitas dessas criaturas eram desconhecidas até recentemente, o que prova que ainda há muito a ser explorado. A verdade é que sabemos mais sobre a superfície da Lua do que dos nossos próprios oceanos. Estima-se que cerca de 80% do fundo do mar continua inexplorado. Isso significa que a maior parte do nosso planeta ainda esconde segredos que não conseguimos acessar. Agora pense nisso: se ainda estamos descobrindo novas espécies de animais na terra firme, onde a exploração é muito mais fácil, imagine o que pode estar nos lugares mais profundos do oceano. Criaturas gigantes podem ter evoluído de maneiras que ainda nem conseguimos imaginar. Isso significa que o Leviatã pode ser real? Não exatamente, mas a história mostra que muitas vezes aquilo que chamamos de mito tem alguma base na realidade. O que para os antigos era um monstro pode ter sido um animal desconhecido, mal interpretado pelos olhos assustados dos marinheiros. Então, será que algo tão imenso e misterioso quanto o Leviatã pode existir sem que saibamos? Até que a ciência consiga explorar completamente os oceanos, essa resposta continuará sendo um mistério. Mas algumas evidências recentemente podem dar pistas. Há registros de sons estranhos vindo do fundo do mar, avistamentos de sombras gigantescas e dados que desafiam o que conhecemos sobre a vida no oceano. O Leviatã não é apenas uma lenda do fundo do mar, ele também se tornou um dos símbolos mais poderosos do pensamento político. No século XVII, o filósofo Thomas Hobbes usou essa criatura para representar algo muito diferente: o Estado soberano. Mas como um monstro marinho pode se conectar com governos e sociedades? Para entender isso, precisamos olhar para o contexto da época. Hobbes viveu durante a Guerra Civil Inglesa, um período de caos e violência em que não havia uma autoridade clara controlando o país.
Ele via a humanidade como naturalmente inclinada ao conflito e acreditava que sem uma força superior para impor ordem, a sociedade cairia no caos. Foi aí que ele comparou o governo a um Leviatã. Em sua obra chamada Leviatã, publicada em 1651, Hobbes descreveu o Estado como uma criatura gigantesca formada pela união de todas as pessoas. Para ele, os indivíduos precisavam entregar parte da sua liberdade a um governo forte e absoluto para garantir a paz e a segurança. Sem isso, a vida seria, segundo suas palavras, solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Esse conceito influenciou profundamente a política moderna. Hoje, quase todos os países funcionam com base na ideia de um governo que concentra poder para manter a ordem. Mas a questão é até onde esse poder pode ir. A metáfora do Leviatã também levanta um debate sobre governos autoritários. Quando o Estado se torna grande demais e controla todas as áreas da vida das pessoas, será que ele continua protegendo ou começa a devorar aqueles que deveriam servir? Se olharmos para a história, vemos exemplos de governos que usaram esse poder de forma extrema. Regimes totalitários do século XX, como o da Alemanha nazi e a União Soviética, centralizaram tanto poder que eliminaram completamente a liberdade individual. Em nome da ordem, tornam-se monstros que esmagam seus próprios cidadãos. Por outro lado, alguns argumentam que um Estado forte é essencial para evitar o colapso social. Sem leis rígidas e um governo estruturado, sociedades podem mergulhar no caos. O exemplo é o colapso dos países onde o poder do Estado foi enfraquecido, levando a guerras civis e desordem generalizada. Nos dias de hoje, ainda vemos debates sobre até que ponto o governo pode controlar nossas vidas. Questões como vigilância em massa, censura e restrições à liberdade individual estão sempre presentes. Alguns temem que, em nome da segurança, estejamos alimentando um novo Leviatã que pode se tornar impossível de conter. O conceito do Leviatã de Hobbes nos faz refletir sobre o equilíbrio entre a ordem e a liberdade. Precisamos de um governo forte para manter a estabilidade, mas também devemos questionar até que ponto esse poder deve ir. A metáfora do monstro marinho continua mais atual do que nunca, e se ele ainda estiver crescendo, será que algum dia poderemos contê-lo? Se o Leviatã representa o poder absoluto do Estado, o que acontece quando alguém o desafia? A história de Daniel Fraga pode ser um dos exemplos mais intrigantes desse embate na era digital. Daniel Fraga era um youtuber brasileiro que ganhou notoriedade em 2010. Ele usava seu canal para criticar abertamente políticos, juízes e o próprio sistema governamental. Seu discurso era direto e sem filtros, sempre defendendo a liberdade individual e se opondo à ideia de um Estado forte. Para ele, o governo não passava de um Leviatã moderno, sugando a riqueza da população através de impostos e restringindo a liberdade das pessoas. Mas foi em 2012 que Fraga realmente chamou a atenção. Ele criticou uma decisão judicial envolvendo um político que exigiu a remoção de um vídeo considerado ofensivo. Em resposta, Fraga não só recusou a apagar o conteúdo, como desafiou a própria justiça, zombando da multa que lhe foi imposta. Ele dizia que não possuía bens e que o governo jamais conseguiria confiscar algo dele. Com isso, ele entrou em um confronto direto com o sistema. Várias ações judiciais foram movidas contra ele, e juízes ordenaram o bloqueio de suas contas bancárias. Mas Fraga já havia adotado para si o Bitcoin como a sua única forma de dinheiro, algo ainda pouco conhecido na época. Sem contas em bancos e bens registrados em seu nome, ele tornou praticamente inalcançável pelo Estado. Sua atitude atraiu tanto seguidores quanto críticos. Para alguns, ele era um exemplo de resistência contra o controle governamental, para outros, suas ideias eram radicais e até mesmo irresponsáveis. Mas independentemente da opinião, ele provou que era possível desafiar a estrutura tradicional de poder e escapar de suas consequências. Então algo inesperado aconteceu. Ele simplesmente desapareceu. Desde 2017 não há mais notícias sobre Daniel Fraga, nenhuma nova postagem, nenhum rastro digital, nada. Algumas teorias sugerem que ele teria fugido do Brasil para evitar novas represálias. Outras dizem que ele apenas se desconectou da internet e vive de forma anônima, mantendo-se fiel aos seus princípios de liberdade absoluta. Existe até mesmo aqueles que especulam que ele pode ter sido silenciado de alguma forma. O caso de Daniel Fraga levanta uma questão intrigante: até que ponto o governo pode ir para conter aqueles que o desafiam? Seu desaparecimento mostra como pode ser
difícil enfrentar o Leviatã moderno. Mesmo em um mundo conectado, onde as informações circulam livremente, ainda existem formas de alguém simplesmente sumir. Independentemente do que tenha acontecido com ele, seu caso continua sendo um símbolo de embate entre o indivíduo e o poder estatal, que em um mundo cada vez mais vigiado ainda é possível escapar das garras do Leviatã, ou Fraga foi apenas um dos poucos que conseguiram enganar o sistema antes que ele se tornasse grande demais para ser desafiado. Ao longo da história, o Leviatã foi descrito de várias formas. Para os marinheiros, ele era um monstro que devorava navios. Para filósofos como Hobbes, era o próprio Estado controlando a vida das pessoas. E nos dias de hoje, ele pode assumir novas formas de governo, sistemas de vigilância ou até mesmo o medo do desconhecido. Mas e quanto o Leviatã das profundezas? A imagem capturada por satélite era real ou apenas mais uma ilusão da internet? O oceano esconde mistérios e talvez criaturas gigantes realmente estejam por lá, esperando para serem descobertos. No entanto, há outro tipo de Leviatã que já está entre nós. Ele não vive nas águas, mas controla informações, impõe regras e pode fazer desaparecer aqueles que ousam desafiá-lo. Então, o que você acha? O Leviatã é só um mito ou ele continua existindo de forma que nem imaginamos? Você acredita que criaturas gigantes podem estar escondidas no fundo do mar? Ou que o poder absoluto ainda nos cerca de maneiras sutis? Comente abaixo. Clique no vídeo que está na sua tela.